Qual foi a faceta ou a parcela ali da nossa vida onde a gente foi reprimido no prazer? Onde a gente foi reprimido na exploração verdadeira dos nossos sentimentos, onde a gente foi reprimido ao querer mostrar e celebrar nossas conquistas, nossos pequenos avanços. Oi, gente maravilhosa! Eu me chamo Múcia, sou astróloga, e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre Lilith, ou Lua Negra. Junto à representação da Lua, que a gente tem dentro da astrologia, que representa ali o corpo emocional da pessoa, celeste, a forma dessa pessoa transmitir aquilo que ela sente, lidar com aquilo que ela sente, aonde ela deposita a expectativa de segurança, como ela ama, como ela constrói as relações de intimidade da vida dela. A gente tem a representação da Lilith, ou Lua Negra. Ele não é um corpo, é um ponto virtual que a gente calcula, que faz parte da órbita da Lua, como se fosse um foco vazio. É um lugar difícil de ser alcançado. Ele representa ali a maior distância entre a Terra e um ponto da órbita da Lua. Lua Negra acho que já traz essa ideia, né, que não é a Lua comum, não é a Lua representação do simbolismo do feminino que a gente mais conhece. A Lilith fala de um aspecto sombrio, oculto. Lilith, que faz parte de uma mitologia, de várias mitologias ao redor do mundo e da qual eu vou contar um pouquinho. Ela é esse arquétipo, esse mito que dá nome a esse ponto também. Ela foi encontrada em diversos lugares do mundo como um arquétipo da primeira mulher de Adão. Adão, quando vivia no paraíso, confessou a Deus que tinha um pedido que vinha da sensação de estar só, mas também da sensação de ter apetites e desejos não saciados, não atendidos. E fez um pedido a Deus, que Deus fizesse uma companheira para ele. E Deus criou Lilith, uma mulher que foi colocada no paraíso, e a ela foi dito que ela deveria se submeter à hierarquia existente dentro desse lugar. Adão, sendo o representante de Deus dentro desse paraíso, seria então esse organismo de autoridade. E a Lilith deveria sempre estar submetida, submissa, abaixo de Adão, inclusive na esfera sexual. As mitologias contam que Lilith questionava essa hierarquia. Por conta disso, um belo dia, irritada, ela fala: Adão, então se não pode, se não tem jeito, eu vou me embora desse paraíso. A mitologia ainda revela que Lilith vai morar numa caverna, num deserto, na companhia de demônios. A gente tem aí ela questionando, é a face questionadora do feminino. A gente tem ela saindo, abandonando, que vai falar dessa face que rompe. Ela é punida por ser questionadora. Ela é punida por ser rebelde. Ela é punida por transgredir as regras, por tentar transgredir, né? Ela é punida com o exílio. Ela é punida com afastamento, ela é punida com a solidão. Inclusive associada em muitas vertentes dessa mitologia, a serpente que faz a Eva pecar. A serpente sedutora que por ciúme, por inveja da posição de Eva, interfere no relacionamento, na pureza do relacionamento dos dois, de Adão e de Eva. A Lilith, ela é descrita na mitologia como uma força feminina que foi esvaziada de vida, foi esvaziada da vitalidade, foi esvaziada da paixão, e ela busca a reconexão através do desejo, através do apetite e através da transgressão. Imagina que essa mitologia está por trás de um nome, de um ponto que a gente estuda, que está em todos os mapas. Sem contar que é um ponto que também muda de signo a cada 9 meses no céu e que a gente trabalha coletivamente. A Lilith no mapa natal vai mostrar o lado oculto e sombrio da personalidade de uma pessoa associado ao feminino. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, isso não é novidade para ninguém. Se for para você, para um pouquinho para fazer uma pesquisa. O que acontece a partir disso é que a gente é criada numa sociedade que desestimula, desincentiva algumas partes da nossa personalidade e estimula outras. Todos nós, sejamos homens, mulheres, não binários, temos no nosso mapa natal um ponto astrológico que ajuda a gente a entender algo que foi calado, reprimido, sujeira, submetido, escondido, que pode trazer vergonha, que pode trazer desconforto. É que nem uma bagunça na sala que a gente nunca arruma. Sempre gosto de usar esse exemplo.
A bagunça não vai se arrumar sozinha por a gente ignorar ela. Na verdade, essa bagunça vai piorar, vai se juntar poeira. A mesma coisa acontece quando tem pontos que estão associados ao sombrio, ao inconsciente, ao que está calado, ao que está reprimido dentro da nossa personalidade. Posso não querer olhar para aquilo ali, mas aquilo ali não vai deixar de estar se eu não enfrentar e se eu não cuidar. A astrologia, ela é um desses recursos que ajuda a gente a integrar a nossa personalidade, conectar e cuidar daquelas parcelas nossas que a gente foi ensinado a não gostar, que a gente foi socializado para calar, para esconder, para se envergonhar. E a Lilith é um desses pontos que ajuda a gente nessa integração. Ela ajuda a gente a reconhecer os nossos próprios padrões, atitudes, passos, desejos, apetites, que andam escondidos dentro da gente, mas o fato de estarem escondidos da nossa consciência não quer dizer que não estejam agindo, muito pelo contrário. Você já se pegou fazendo uma coisa que você depois olhou e falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nem parecia que era eu. Não é do meu feitio fazer isso. Sabe aqueles desejos que você sente e você tem dificuldade de assumir para si mesma que sente? É sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando de Lilith. Na astrologia, a gente estuda que os trânsitos de Lilith duram 9 meses. Ou seja, Lilith transita por cada signo durante 9 meses. Para ela completar a passagem dos 12 signos do zodíaco, ela demora quase 9 anos, porque a órbita não é muito certinha, não são 9 meses exatos. É entre 8 a 9 meses a passagem de Lilith por cada signo. E desde o dia 8 de janeiro de 2023, a gente tem vivido o trânsito da Lilith no signo de Leão. Leão é um signo do elemento fogo, ligado à paixão, espontaneidade, criatividade, verdade, a brilho próprio, a generosidade na partilha desse brilho, dessa luz. É um signo regido pelo Sol, signo ligado aos sentimentos, ao carisma, à explosão, à efervescência, à brincadeira, à diversão, ao prazer. O apaixonamento é leonino, mas também o egoísmo, a arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade, que são máscaras protetoras do ego. O Sol é o primeiro representante de um indivíduo. Nosso signo solar, afinal, é aquele que a gente sempre sabe. Meu signo é tal. Mesmo quem não gosta de astrologia sabe qual o signo tem. Leão, que é regido pelo Sol, é o representante do ego. Então ele vai ter a beleza do ego, que é cada um ser de um jeito e sermos irrepetíveis, mas também as durezas, que são essas máscaras que a gente usa para proteger o nosso ego, proteger e que muitas vezes nos machucam. Quais são os desafios do trânsito de Lilith pelo signo de Leão? O que estamos vivendo coletivamente? O que está no ar desde janeiro até agora? A Lilith, ela fala de algo que é sombrio e que a gente quer fingir que não está lá. Se a gente quer fingir que a nossa força leonina não existe, a gente, por exemplo, quer brilhar, mas a gente acha que é vaidade demais. A gente acha que é se achar. A gente acha que a pessoa que brilha, ela é metida. Então, eu escondo os meus talentos. Eu não contribuo com o lugar onde eu tô. Eu não contribuo com o grupo, com as minhas opiniões. Eu, por dentro, tô julgando as pessoas e dizendo, nossa, essa pessoa aqui sabe muito menos do que eu, tá aqui dando opinião. Mas eu, em vez de ouvir o que ela tem a dizer e agregar algo e falar, olha, eu li tal livro que fala outra coisa diferente, será que esse ponto de vista não pode te ajudar também? Eu tô lá julgando a pessoa, mas não tô falando. Então, a Lilith, transitando pelo signo de Leão, um mapa de nascimento, por exemplo, pode falar de uma pessoa que tem dificuldade com brilhar, porque algo na vida dela fez ela achar que brilhar, ocupar um lugar no palco, ocupar um lugar de destaque, compartilhar algo que se tem, é atitude arrogante, prepotente, vaidosa. Muitas vezes, as pessoas que têm astros ou pontos virtuais que representam algum desafio com o signo de Leão, pode falar da experiência da vida delas ter ensinado que não dava tempo de brincar, não dá tempo de ser criança. Isso é para as outras pessoas, para você não. Fica marcado na história daquela pessoa que o prazer é algo que só poderia vir depois que se fizesse um trabalho duro, que a diversão, a brincadeira, a arte, a criatividade é coisa de vagabundo, é coisa de quem não tem o que fazer, que a vida é muito mais séria do que isso. Então, a gente ter o nosso acesso à nossa face leonina reprimido fala muito sobre esse bloqueio ao prazer, à diversão e ao brilho, aquela gargalhada gostosa e alta que a gente dá quando a gente está muito relaxado, muito à vontade.
Então, um dos desafios também que a gente vai falar aí sobre a Lilith Leoa é relacionado aos excessos. Porque, como eu disse, aquilo que a gente não enfrenta, não aceita e não acolhe na gente, isso tá ali crescendo, tomando um tamanho. E quando a gente mal relaxa, a Lilith aparece. Ou seja, os nossos desejos não atendidos, porque a gente fingiu que a gente não tinha eles tomam conta das nossas atitudes. E aí o que acontece? A gente comete excessos. E quais são os excessos na busca do prazer? Existem vários. É a gente se exceder na diversão, se exceder nos gastos, se exceder na sedução e no flerte, se exceder na demonstração efusiva de sentimentos e de sedução e de apaixonamento e de envolvimento e de querer se achar e depois acordar com aquela ressaca moral. Seja porque a gente seduziu quem não devia no nosso conceito ético, moral, seja porque a gente gastou todo o nosso dinheiro e agora, nossa, uma culpa absurda, eu preciso compensar por esse prazer excessivo que eu alcancei, seja na autorrepressão, não conseguir, relaxar, se entregar num momento de troca sentimental, num momento de troca sexual, num momento de partilha de intimidade. Outra coisa é a culpa, por sentir prazer, é se podar ao celebrar suas conquistas. Sempre que a gente vai falar de Lilith, a gente vai ter um desejo que é negado dentro da gente. Esse desejo, por ser negado, não é atendido. Como ele não é atendido e ele tá lá há muito tempo não atendido, ele está ficando recalcado. Então isso também fala de um recalquezinho. Só que calma, eu tô falando sobre Lilith em Leão, e isso pode não estar no seu mapa, mas estamos todos, desde janeiro, lidando com os nossos recalquinhos. Uma coisa muito comum, como o Leão é um signo relacionado ao ego, à individualidade, quando a gente tem a Lilith transitando por Leão, a gente pode muito acessar essa percepção de que a gente, na verdade, nem sabe o que a gente quer, nem sabe o que nos dá prazer. A gente quer mostrar para as pessoas, porque afinal, por exemplo, o mundo das redes sociais é o do mostrar, aparentar, que a gente está feliz, que a gente está bem, que a gente sabe o que fazer com a nossa vida, que a gente está com tudo resolvido, que eu tô aqui na praia, na terça-feira, pegando sol, me divertindo com uma parceria super que eu gosto, que eu amo, que eu sou apaixonada, que minha conta bancária tá cheia, quando na verdade a gente tá ali tentando maquiar, esconder, fugir da realidade, que é que a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que faz bem pra gente dentro de um relacionamento amoroso, de relacionamentos amorosos, afinal, não só o relacionamento afetivo sexual, mas também as nossas amizades, nossas relações de coletivo, de grupo. A gente quer mostrar o sucesso, mas a gente não quer mostrar a falha, ao mesmo tempo a gente recrimina quem mostra o sucesso o tempo todo e a gente sente os nossos recalques acesos quando vê isso acontecer. Os desafios internos de um trânsito de Lilith em Leão é a gente entrar em contato com a nossa própria reatividade, ideia do outro que é diferente da nossa. Então a gente se sente ameaçada, a gente acha que vai perder o domínio, o controle, a gente ativa os nossos gatilhos ali de insegurança que nos levam a uma atitude de competição e não de colaboração e contribuição generosa. A gente cria um ressentimento e uma mágoa quando tem um desencontro nos desejos, ou seja, uma coisa muito comum que tem acontecido por aí, términos de relacionamentos. Nos términos de relacionamentos, quando a gente tem um recalque ativado, muitas vezes uma das pessoas já pra ela acabou aquilo ali, aquela fase, e acabou a paixão, acabou o desejo, e ela às vezes vai lá comunicar isso para outra pessoa. A outra pessoa, quando entra num lugar de reatividade, muitas vezes vai querer colocar a culpa na outra, é tudo culpa sua. A gente cria então uma mágoa que se ativa por causa da sensação de desamparo. A outra se sentiu abandonada, rejeitada, às vezes não tinha nada a ver com isso. E essa coisa de tentar encontrar culpados de términos de relacionamento, isso tem bastante a ver com os nossos ativação de gatilhos ali de rejeição, abandono, de desamparo e de ressentimento e mágoa que se ativa por isso. A Lilith, como na mitologia, ela está associada a esse lugar da separação. Ela vai falar no mapa natal de uma pessoa que tem Lilith em Leão, isso vai sinalizar que as razões para as separações vêm do autoritarismo, vêm do controle, do domínio. E quando a gente está vivendo esse trânsito, as separações podem muito estar associadas a esse mascarar quem eu sou e também ao tentar submeter o outro ou dominar o outro. Então vai falar um pouco sobre a falta de liberdade nos relacionamentos, isso é algo que fica bem visível,
a covardia com a fragilidade do outro, ou seja, a gente conhece o lado vulnerável do outro através da intimidade e ao invés de cuidar desse lado vulnerável, não vou falar dessa maneira, senão essa pessoa vai ficar muito chateada, vai ativar uma dor que ela já tem da história dela, não precisamos fazer isso, não. Termina dizendo exatamente aquilo ali pra machucar, pra espezinhar aquela pessoa e pra se sentir poderosa em cima da dor do outro. É se sentir desejada, amada, por ver o outro sofrer por ela. O desejo de ganhar a qualquer custo. O leão é um signo super competitivo e quando isso é bom, né, o lado bom da competição é a gente brincar, é a gente dar o melhor da gente, é a gente se desenvolver num esporte. Mas no desafio, isso vai falar bastante sobre a gente achar que tudo é ganha ou perde. Tudo é certo e errado na vida, tudo é uma competição. Ao invés de eu ser parceira da pessoa por quem eu tô apaixonada, eu quero estar por cima dela, eu quero que ela me procure, que ela me mande mensagem primeiro. Então essas são algumas manifestações que podem estar acontecendo com a gente desde janeiro dentro das nossas relações, das nossas dinâmicas de intercâmbio. Acho que uma coisa bem importante pra gente entender sobre isso é que muitas vezes a gente tem medo de mostrar a nossa verdade, porque a gente foi ensinado de alguma maneira que se a gente se mostrar de verdade, ninguém vai querer a gente. A gente tá na era dos filtros das redes sociais, em que tá todo mundo mostrando só o seu lado lindo, todo mundo se maquiando, tirando alguma coisinha, procedimentos estéticos, enfim. Não tô aqui fazendo julgamento de valor sobre nenhuma dessas coisas, mas tô falando que a gente é estimulado o tempo inteiro a acreditar que a gente, do jeito que a gente tá e já não funciona. Só maquiando, só mudando. E quando a gente faz isso, a gente esconde muito do que a gente é dentro das nossas relações. E isso, num lugar excessivo, faz com que a gente quase que minta quem nós somos para que o outro continue aqui, para eu ganhar a companhia do outro, para eu ser vitoriosa e mostrar para as pessoas que eu tenho um relacionamento que é duradouro, que tá aqui. E às vezes a gente, ao apagar muito a nossa espontaneidade, a gente vira só mais uma cópia, a gente vira sem identidade. E aí quando a gente vai se anulando, se maquiando, se escondendo, tão preocupada com o pensamento do outro e tão esquecida de si mesma, muitas vezes é aí que a gente vai ser abandonada, traída, que o outro vai se desinteressar, porque é quase como se não houvesse um ser humano de verdade, de carne e osso ali na frente do outro. Não estou aqui para trazer a ideia de que a gente é culpada quando o outro vacila, tá? A ideia aqui é a gente entender aonde a gente vacila com a gente antes mesmo do outro, ou às vezes a gente está vacilando com a gente desde o início porque a gente está se colocando do lado de alguém que nem ao menos tem a ver com a gente, não tem compatibilidade e que talvez realmente é isso, não tem encontro no desejo. Muitas vezes é o medo da perda de posição, de suposto poder, é o medo de errar e ser pega errando. Muitas vezes é o medo de ver os dedos do julgamento apontados, aqueles mesmos que a gente, no nosso recalque, na nossa inveja, também aponta para os outros, que a gente muitas vezes vai desenvolvendo uma rigidez, né? Qual é aquela nossa rigidez que vai levar a gente ao cansaço, ao esgotamento, por causa dessa performance exaustiva de ser perfeito o tempo todo, de estar sempre certa, de estar sempre brilhando, de estar sendo sempre positiva, sempre radiante. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa tendência de classificar o certo e o errado, quem foi o culpado, quem foi o certinho, quem foi o bom moço, numa separação, num relacionamento, porque ninguém é só uma coisa, ninguém é só do mal ou só do bem, como nos contos de fada a gente tem, e a gente precisa como adultos lembrar disso, porque essas categorias, elas não permitem que existam nuances, elas não permitem que a gente possa falhar. A gente vai ser muito mais cruel com a gente se a gente achar que quem falha é sempre ruim por completo. A gente precisa olhar para a nossa tendência a ter um comportamento de donos da verdade, quando a Lilith está transitando por Leão,